Olá, boa noite, pessoal. Vamos nos preparando então para começar a nossa fala, nossa palestra da noite. Esperar o pessoal chegar. Olá. Olá, boa noite. Daqui a pouco nós já vamos começar então. Tudo bem, pessoal. Boa noite a todos, então. Temos já aí algumas pessoas na nossa conversa. Vamos começando então, fazendo nossa oração. E aí o pessoal vai entrando aos pouquinhos aí na nossa fala. Beleza? Sejam todos bem-vindos à nossa live, à nossa palestra, à nossa conversa da noite aí, então, tá? Então vamos fazer a nossa oração e aí vamos começando então. Querido Mestre Jesus, nossos mentores espirituais que nos acompanham, pedimos que nos abençoe, que nos ilumine, que nos proteja, nos abençoe sempre para que possamos enfrentar os nossos problemas da melhor maneira possível, pedindo o amparo e a proteção dos nossos mentores, para que não desistamos das nossas tarefas, das nossas obrigações, agindo sempre da melhor maneira possível, no caminho do bem e do amor. Pedimos que permaneça conosco, hoje e sempre, e agradecemos, Senhor, profundamente pela oportunidade de aprendizado no nosso dia a dia. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Uma alegria muito grande. É minha primeira vez na Casa Espírita aqui de Piraquara. Hoje seria, né, na Casa Espírita, a minha estreia na casa. Mas vamos fazer a nossa estreia aqui de maneira online, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o William, eu sou trabalhador aqui da Casa Espírita, aqui pertinho da minha casa, da Casa Espírita João Guignoni, aqui de Campo Largo, região metropolitana também de Curitiba. Profissionalmente, eu sou professor e aqui na Casa Espírita eu atuo, né, trabalhando aí com palestras e também por meio do grupo de estudo, em especial do grupo da família. Então eu participo bastante do grupo da família, do setor da família, que é um setor que está começando agora, tanto na URI, na URI a qual eu faço parte aqui, a URI Oeste, quanto na Federação Espírita do Paraná. Ok? Muito bem. Então, o nosso tema de hoje, pessoal, para que a gente possa conversar um pouquinho, a gente escolheu um tema que é, na verdade, uma música, né, que a gente, talvez muitos tenham conhecido, mesmo que não conheçam, fica o nosso convite para que depois da nossa fala escutem a música, que é então a música de um cara, de um cantor, né, chamado Felipe Duran, e a música é Viva a Vida. Então é justamente o tema da nossa fala, como muitos talvez tenham visto aí o cartaz, Viva
a vida, que é o nosso tema de hoje. Mas antes de a gente falar um pouquinho da música, gostaríamos de voltar em alguns aspectos bem importantes em relação à vida para a gente poder refletir nessa noite. Primeiro, o que será que é a vida? O que nós entendemos como sendo o fenômeno da vida? Será que a gente já parou para pensar em algum momento da nossa vida qual é justamente o conceito da palavra vida? O que significa, de fato, viver a vida, o fato de estarmos aqui? A segunda pergunta, para que estamos aqui? Essa é uma pergunta que a doutrina espírita nos responde, né? O porquê estarmos aqui encarnados, o porquê estamos vivendo, por que nós, né, ganhamos um corpo físico e viemos à Terra. Pergunta que a doutrina espírita nos faz também. Aí a gente começa a complicar um pouquinho, perguntando, você é feliz? Quem aqui que está nos assistindo, quantos de nós somos de fato felizes na nossa vida? Né? Mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, será que somos felizes? Quais são os princípios e valores que norteiam a nossa vida? Todos nós temos, mesmo que a gente não perceba, nós temos valores, nós temos princípios que norteiam a nossa vida, que norteiam as nossas decisões. Ninguém decide alguma coisa se não tiver critérios para se pautar. E esses critérios são justamente os nossos objetivos, são justamente os nossos princípios. Se eu não tenho princípios, se eu não tenho valores na minha vida, eu não tenho como tomar decisões, eu não tenho como tomar atitudes, porque todas as possibilidades me fazem sentido a partir do momento em que eu não tenho um valor. Então, se eu preciso decidir se eu vou roubar ou não, quem decide isso é os meus princípios e os meus valores, que vão me dizer se o roubar é correto, ou eu entendo como uma postura correta, ou se aquilo não é correto. Então, eu tenho um valor ali, eu tenho um princípio de vida, o de não roubar, que eu aprendi que isso não é correto. Ou o contrário. Não, o roubo é válido porque eu tenho determinadas condições. Quem determina essa situação, quem determina a minha postura, a minha fala e o que eu vou fazer, a minha ação, é o meu princípio. Então, todos nós temos princípios e valores, mesmo que a gente não perceba. E aí a pergunta mais importante para a noite de hoje. O que nos mantém vivo, afinal de contas? O que é que nos faz nos mantermos e não desistirmos da vida? Será que é somente o nosso princípio de conservação, que está lá na lei de conservação do Evangelho, que todos nós possuímos um princípio de conservação? Será que é isso que está determinando a nossa fala, está determinando para que eu continue vivo? O medo de perder a vida nesses momentos aí de pandemia que a gente vive, o que me faz querer manter a minha vida? O que faz querer preservar a minha vida? Além do princípio de conservação, talvez muitos pudessem dizer que estão aqui por causa dos filhos, porque eu possuo uma mãe que precisa de cuidados, um pai que precisa de auxílio, porque eu tenho filhos para criar e não quero os abandonar, ou porque eu tenho um emprego muito bom. Outros, mais materialistas, talvez dissessem, eu não posso morrer porque eu quero aproveitar tudo que a Terra me proporciona. Como que eu vou ficar longe do meu celular? Como que eu vou ficar longe do meu tablet? Como que eu vou ficar longe do meu carro? Da minha casa? Então eu preciso viver para aumentar os meus recursos e os meus bens materiais. Então, para alguns, talvez seja este o motivo de estar vivo. Mas é isso que nós precisamos pensar. O que é que de fato nos faz nos mantermos vivos aqui na Terra? O que nos faz não desistirmos da vida material? Será talvez a imortalidade, o fato de sermos imortais pela visão espírita, em que nós sabemos que nós jamais iremos morrer
Vamos continuar a viver mesmo depois da morte do corpo físico? Então, já que é para viver mesmo, então vive aqui, que é melhor do que viver talvez no outro plano. Ou pelo menos neste momento a gente acha que é mais importante. Então, esse já é um outro argumento. Então é isso que a gente gostaria de discutir hoje também. O que é que nos faz nós nos mantermos vivos e não usarmos aí a postura do suicídio como alternativa para a nossa vida. Muito bem. Então, nesse sentido, vamos à fala então de Felipe Duran na sua música. Nós passaríamos, obviamente, que a música na nossa fala, como aqui não é conveniente a gente passar, né, uma música aí de 3, 4 minutos para continuarmos a conversar. Então fica a sugestão para que depois dessa live todo mundo vá e escute a música de Felipe Duran, Viva a Vida. Ficou muito famosa há alguns meses atrás, saiu aí nas rádios, enfim, tocava todo dia, agora já não toca mais, mas fica a nossa sugestão. Nós vamos então trazer alguns versos, algumas falas da música para discutir e relacionarmos com a doutrina espírita. Este um dos nossos objetivos aqui hoje. Pois bem, uma das frases da música é que o cantor nos diz que ele se sente feliz. Que ele, para viver a sua vida, ele diz a música, ele se sente feliz. É importante se sentir feliz. Né? E o que é se sentir feliz? Aí nós vamos lá, fala de Jesus, lá nos evangelhos de João, quando ele nos diz o seguinte, que no mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Ou, bem-aventurados os brandos e pacíficos e os que possuem, portanto, esse bom ânimo. Tendes bom ânimo, nos diz Jesus, então, em outras traduções. Tendes bom ânimo. Isso é fundamental para a nossa vida. Que a gente tenha bom ânimo, que a gente não desista, que a gente se sinta feliz. Ainda sabemos que é uma felicidade relativa que nós temos aqui na Terra. Não há como a gente ter uma vida total de felicidade. Ninguém vai ser feliz a vida inteira. Mas é possível que a gente seja feliz na maneira, no possível, no máximo que a Terra nos proporcione de felicidade. Então, se sentir feliz é justamente para que a gente possa curtir e ter este bom ânimo que Jesus nos fala. Porque sem o bom ânimo, a gente não consegue seguir em frente. Sem o bom ânimo de saber que as coisas vão mudar, de que as coisas vão ser melhores, que a vida vai ser diferente no futuro, principalmente nesses momentos que a gente vive, a esperança de saber, tendes bom ânimo, pois logo tudo vai passar e os aprendizados serão retirados dessa situação. Então, aí a gente precisa então ter bom ânimo para passar por tudo isso. Ou na fala de Joana de Ângeles, por isso que a vida abundante é rica de paz e de alegria, porque está fixada nos postulados sublimes do amor e da caridade, que se transformam em oportunidade de desenvolvimento social. Então, o caminho, ou um dos caminhos para a nossa felicidade, um dos caminhos para o nosso bom ânimo, é justamente a prática da caridade, a prática do amor, levando a paz para todas as pessoas à nossa volta. Faz sentido? Até aí? Muito bem. Outra parte importante da música, ele fala que é muito importante, que é não espero nada de ninguém. Que é uma frase muito normal, provavelmente as nossas mães já falaram isso da gente em vários momentos. Existe inclusive uma tirinha do Charlie Brown que fala justamente isso, né? Com uma plaquinha, o Charlie Brown está com a plaquinha dizendo dica de hoje, não espere nada de ninguém. Então, realmente, isso é um motivo de nos trazer felicidade, para que a gente possa viver a vida de maneira mais leve. Quando a gente espera dos outros a postura que nós achamos como conveniente, mesmo nas pessoas que nós amamos, quando a gente espera ou quando a gente exige uma atitude de amor por parte do outro, aquilo já perdeu o valor. E quando a atitude não vem, a gente fica infeliz.
Então, esperar alguma coisa do outro realmente traz infelicidade. A partir do momento que a gente se liberta disso tudo, por isso que Jesus diz que a verdade vos libertará, porque quando a gente se liberta disso tudo, a gente ama e a gente faz aquilo que a gente acha que tem que fazer, sem esperar que o outro faça aquilo que eu acho que é importante de ser feito. Então, quando eu faço amo as pessoas à minha volta, sem esperar que os outros me amem, eu consigo ser mais feliz, pois eu lido melhor com os problemas e com as decepções da minha vida. E, portanto, eu vivo mais feliz no meu dia a dia. Além disso, outra frase importante de Felipe Duran na música: ame e seja ame a vida e seja feliz. Fundamental também essa fala de Felipe Duran para todos nós. Ame a vida. Nós às vezes não amamos de fato a vida que nós temos. É importante que a gente ame sempre a vida que nós temos aqui. Mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, mesmo com as desilusões que a vida nos coloca, é preciso que a gente ame de fato a vida que nós possuímos. É um sentimento grandioso, de amor, de sentir feliz por estar vivo. É isso que Felipe Duran quer nos dizer. Que a gente seja feliz por estar vivo. Que a gente se sinta feliz pela oportunidade que temos de Deus de poder estar aqui encarnados, mudando, evoluindo, pois nós sabemos que no plano espiritual não dá para evoluir da maneira como nós evoluímos na Terra. Não há como eu evoluir moral e intelectualmente, que é o nosso objetivo de vida, da maneira correta, se a gente não vem aqui para a escola, que é a Terra. No plano espiritual nós temos uma limitação de crescimento, porque não temos aí justamente a carne, a matéria, para nos auxiliar no nosso processo de evolução. É somente vindo para o planeta Terra, no grau de evolução pelo menos em que estamos, não há como evoluir sem vir à Terra. Então, ganhar a oportunidade de nascer, de estar aqui, e nós sabemos que a fila para encarnar é gigantesca. Se o suicídio está muito grande na Terra, infelizmente, no Brasil, pelas últimas estatísticas, nós temos aí um suicídio a cada 45 minutos, o que é um dado muito, mas muito alarmante realmente. Mesmo quando nós temos essa alta taxa de suicídio, nós também temos uma alta taxa de pessoas, de espíritos, esperando a oportunidade de nascerem, a oportunidade de voltarem à vida, para poder continuar o seu processo de evolução. Então nós ganhamos a oportunidade de estarmos aqui. Então devemos amar e valorizar a vida que possuímos, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas que a vida nos coloca, amar o fato de estar vivo, a bênção de Deus de nos dar a oportunidade, nos confiar essa vida e a organização que essa vida nos dá. Pois sabemos o quanto que a espiritualidade, entre aspas, sofre para poder manter e para organizar a nossa vida. Pensemos no nosso núcleo familiar base. O nosso núcleo familiar base, pais e irmãos, pensa o quanto que não demorou para a espiritualidade conseguir organizar a vinda dessas pessoas na mesma família e da maneira como tinha sido planejada pelo planejamento reencarnatório feito de todos nós. De que um viria como pai, outro viria como mãe, outro viria como irmãos. Então precisa todo um tempo para que um reencarne, depois o outro faça a sua reencarnação, depois eles se encontram em um determinado momento, resolvam ou tenham de maneira inesperada um filho. Às vezes, digamos que nós somos o segundo, então precisa vir primeiro o primeiro espírito que ficou aí no planejamento organizado para vir primeiramente, depois você nascer. Quantos anos que isso não levou para que houvesse esta simples organização desta família, para que essa família se organize. Demorou muitos anos. Então, a gente chega aqui e não aproveita as oportunidades
que a vida nos coloca. Chegamos aqui e não aproveitamos estar com as pessoas que nós sabemos, que nós escolhemos, exploramos às vezes para estar junto, dentro da nossa família. Não aproveitamos para evoluir, só reclamamos, só xingamos todo mundo, só ficamos na revolta e não aproveitamos a oportunidade bendita que nós recebemos de estar aqui com essas pessoas. Então nada é por acaso. Então o amor que precisamos ter à vida e ser feliz com tudo isso, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, aproveitar ao máximo a vida para que nós temos e tirar aí felicidade de dentro dela. Faz sentido isso, pessoal? Então, na fala de Simeão, que está no Evangelho, abre, pois, os ouvidos e os corações, meus bens amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita, Deus, a tratá-la com amor, que ainda vereis dar com abundância seus frutos divinos. Então, realmente, a importância que o amor nos traz, ou o amor de Deus, para que a gente possa aproveitar a vida. Então, temos que agradecer a Ele por tudo que nós possuímos na nossa vida. Outra fala do poeta, da sua música, ele nos diz o seguinte: viver a vida para você. Às vezes a gente quer viver a vida para os outros. A gente costuma, às vezes, só fazer aquilo que os outros pedem ou nos exigem de maneira direta ou indiretamente, aquilo que os outros esperam de nós. Então, a gente faz aquilo porque os nossos pais esperam aquela postura, nós fazemos aquilo porque a sociedade espera que eu tenha aquela postura, eu faço determinada coisa porque é o desejo dos meus pais, ou da minha namorada, do meu marido, enfim, dos meus irmãos, ou de uma sociedade, de uma coletividade. Então, e não fazemos aquilo de fato porque eu entendo a importância de tomar aquela atitude. Eu, como professor, eu trabalho com um cursinho pré-vestibular, e mesmo na escola, no colégio onde eu trabalho de maneira profissional, é muito normal a gente escutar, às vezes, por parte dos alunos que estão escolhendo suas carreiras do curso que vão prestar no vestibular, porque é o sonho da mãe, porque o pai era aquilo, porque o tio tinha aquela profissão e a mãe quer que você siga aquela profissão, ou porque eu tive um amor, ou é porque eu me senti amada por aquela profissão, por algum profissional daquela área, e agora eu quero fazer a mesma coisa para retribuir. Então, é muito normal, às vezes, a gente ainda escutar de estudantes de que vão prestar o vestibular para determinado curso porque a família ficaria muito feliz, ou porque a mãe pressiona, o pai pressiona de maneira direta para que o filho faça determinado curso universitário. Então, nós temos que viver a vida para nós, né? Não fazendo aquilo que os outros querem que a gente faça ou esperam que a gente faça, mas pela nossa consciência. Talvez seja exatamente aquilo que as pessoas querem que a gente faça, mas nós temos que fazer isso porque nós concordamos de que aquela é a postura ou a atitude mais conveniente a se tomar na vida, e não por simples pressão. Então, isso é muito importante. Então, preocupar-se com a nossa evolução. Porque, como já nos diz Jesus, cada um segundo as suas obras. Nós vamos responder pela nossa própria postura. Nós vamos responder por aquilo que nós fizemos, e não pelos outros. Não pelos outros. Cada um responde por si. Então, nós somos responsáveis pelas nossas próprias posturas. Ninguém aqui é vítima do sistema, ninguém é vítima de Deus. Ninguém vai poder dizer, quando falecer, que fez determinada coisa porque o outro lhe obrigou. Numa postura infantil que nós temos, às vezes, de sempre culpabilizar o outro, ou como diz aí os memes da internet, a culpa é minha e eu faço com ela, ou ponho a minha culpa em quem eu quero, que a culpa é minha mesmo. Então a gente vai entrando nesses argumentos que a vida me coloca ou me proporciona, mas nós sabemos, como espíritas, que quando a gente falecer, a nossa consciência vai cobrar as nossas posturas. E não há desculpas.
de dizer que eu fiz isso porque o fulano me obrigou, eu fiz isso porque, mas veja a postura do outro. A nossa consciência cobra a nossa postura, como que eu lidei com os problemas. Não porque o outro fez tal coisa, mas veja, o fulano fez tal coisa comigo. Eu não poderia ter agido de maneira diferente. E a gente vai entrando nessas ciladas de culpabilização, porque sabemos também pela doutrina que não existe culpa, existe responsabilidade, ninguém é culpado de nada, né? Não existe culpa, ninguém é culpado por nada que acontece na nossa vida, e nem na vida deles, ninguém é culpado por nenhuma situação, nós temos responsabilidades de ambas as partes, então nós vivemos para nós. Isso não é egoísmo, não é viver para mim sem amar o outro, sem praticar a caridade. Não é isso. Viver para mim é entendendo que eu sou o protagonista da minha própria vida, entendendo que eu sou o responsável pela minha própria vida e não é mais ninguém. Né? Que eu vou responder pelas minhas atitudes e que, portanto, eu preciso agir da maneira que eu entendo que seja mais conveniente, a partir dos meus princípios, apesar das críticas, porque críticas nós sempre vamos escutar, independente da atitude que a gente tome. Mesmo que a gente tome uma atitude baseado em Jesus, vamos ter críticas. Então, eu preciso ter a minha consciência tranquila do que é que eu estou fazendo e viver em paz. Né? Por isso que o poeta nos diz, viva a vida para você, preocupar-se com a nossa evolução. Ou como nos diz no Evangelho, Jesus promete vida em abundância. Joana de Ângeles, quer dizer, nos diz isso. De amor e de trabalho, de realizações e de crescimento íntimo, mediante as quais se alcança a plenitude. Somente pelo trabalho e pela prática do amor é que nós vamos, então, chegar à nossa evolução. Ou viver a vida para nós, mesmo que seja se entregando ao amor, se entregando às pessoas e amando-as profundamente, mas eu estou fazendo isso porque eu entendo que eu tenho que amar as pessoas. Estou vivendo de acordo com aquilo que eu quero viver, com aquilo que eu acredito na minha vida. Então isso é fundamental para o meu dia a dia. E por fim, uma parte muito importante da música é valores, princípios e bases. Ele nos diz então, e antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. E antes de morrer, e o poeta não continua. Ele deixa ali os 3 pontinhos. Vamos tentar traduzir isso para a doutrina espírita. Antes de falar, escute a importância da caridade, a importância da compaixão, a importância do escutar de verdade as coisas que as pessoas têm a nos dizer. Nós, às vezes, entramos tanto no automático que a pessoa nem terminou de contar alguma coisa e nós já vamos tirando as conclusões. Então, isso não pode acontecer. Nós devemos escutar as pessoas de maneira correta, escutando a essência, tentando entender o lado da pessoa do que ela está querendo nos contar, para depois a gente falar aquilo que nós entendemos como fundamental de ser dito. Então, a caridade e a compaixão de verdade, de escutar o outro como deve ser e praticar a fala, praticar o amor e falar aquilo que é importante de ser dito na hora certa. Antes de escrever, pense. Reflexão sobre as nossas atitudes. Pensar sobre como agimos, afinal de contas. Nesse momento da era virtual, e agora que estamos isolados em casa ainda mais, a gente tem a mania, às vezes, de escrever as coisas na rede social e nem pensamos, ou às vezes falar mesmo. A gente fala e depois a gente se arrepende do que disse. Então é importante realmente pensar antes de falar, antes de escrever, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos e por aquilo que nós escrevemos. Inclusive de maneira judicial, dependendo do comentário. Sabemos aí de quantas histórias em que hoje atitudes de racismo, atitudes preconceituosas do âmbito geral, se já servem como posts da internet, como base, como prova para o crime de racismo ou de preconceito. Então, nós somos responsáveis. Ou às vezes a gente gera aí
problemas familiares, críticas, discussões desnecessárias por conta daquilo que escrevemos, ou por aquilo que postamos, ou por aquilo que falamos. Então, a fofoca, as intrigas, então nós somos responsáveis e nós precisamos pensar sobre as nossas atitudes neste sentido para viver com mais qualidade. Antes de gastar, ganhe. Esse é bem importante. A gente se mete em muitas dívidas, né? O cartão de crédito. Então a gente gasta sem antes receber o dinheiro. Então, como já dizia meu vô, né, já falecido, então nós não podemos gastar mais do que ganhamos. Infelizmente, isso é uma realidade, né, de muitos de nós vivendo aí, gastando mais do que ganha. Então, antes de gastar, ganhe, nos diz o poeta, para não gerar aí problemas, crises de ansiedade, de nervosismo, por conta de questões financeiras. Então, realmente precisamos levar a sério este conselho, por mais talvez seja um dos mais difíceis aqui da gente praticar. Antes de orar, perdoe. Também a verdade nos liberta. Nós sabemos muito bem disso. Antes de orar, perdoe. Fundamental para a nossa vida. Precisamos sempre perdoar antes. Nós temos uma mania muito grande de, às vezes, orar, de pedir muito em oração a Deus e aos Espíritos, uma série de motivos, uma série de coisas, mas nós não fazemos aquilo que nós somos obrigados, entre aspas, pela doutrina espírita, pela lei de Jesus, que é amar os outros. Está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se fizerdes o bem, a caridade a um desses menores meus, nos diz Jesus, é a mim que está fazendo. Então não podemos aí entrar na hipocrisia de pedir o perdão de Deus, de pedir a Deus que nos perdoe, que tenha misericórdia de nós, se nós não temos misericórdia, se nós não perdoamos. Então, antes de orarmos, de fato, antes de pedirmos a Deus o perdão, nós devemos perdoar. Isso é fundamental para a nossa vida. Isso faz parte justamente do processo de concordância com a nossa vida. Não faz sentido a gente pedir tanto perdão se nós não fizermos isso. Então, antes de orar, que nós possamos perdoar de fato as pessoas à nossa volta. Ou seja, antes da gente pedir a proteção, que a gente se autoanalise antes de seguir em frente na nossa oração. Não é deixar de orar. Obviamente que não é isso. Mas é entendendo que antes da oração, eu preciso também estar fazendo a minha parte. E refletir quanto a isso. Se eu estou fazendo a minha parte. Antes de magoar, sinta. Antes a gente se magoar com o que os outros dizem, sentir de verdade aquilo, reconhecer o sentimento que nós temos e sentir de fato aquilo que... Por que aquilo nos magoou? Pensar sobre isso. Mas também no sentido de, antes de magoar, sinta, é se colocar no lugar do outro. Por que o outro será que me disse aquilo? Por que será que ele agiu desse jeito comigo? Então, eu sentir de fato, reconhecer, entender a situação de verdade, isso é fundamental para a minha vida, para que eu possa agir de maneira correta. Então, antes de se magoar com os outros, sinta e perceba por que será que o outro agiu dessa maneira inadequada comigo. Antes de odiar, ame. O ódio, nós sabemos, não é o contrário do amor. O contrário do amor é a indiferença. Quando a gente não ama, quando a gente não tem nenhum sentimento pelo outro, nós nem percebemos que o outro está ali para conosco. O ódio, ele é o amor que ficou doente. Então é uma maneira de amar, só que é um amor que ficou doente. Então podemos fazer a escolha. Se tudo é amor, se tudo é sentimento, podemos fazer a escolha então. Ao invés de odiarmos, podemos amar de verdade. O amor verdadeiro, o amor sublime, o amor, poderíamos dizer assim, né? O amor de fato, sem transformá-lo em ódio. Podemos escolher isso. Se tudo é sentimento, então podemos escolher, ao invés de odiar, amar de verdade. O amor cristão, podemos dizer assim. Antes de desistir, tente. Nós desistimos muito fácil das nossas coisas, desistimos muito fácil da nossa vida, dos nossos sonhos,
Desistimos muito fácil de evoluir. Ah, sou muito imaturo, eu sou muito imperfeito, vou demorar muito para evoluir. E larga a mão, desiste da evolução. Ah, fica para a próxima vida. Então, não é bem assim. Devemos insistir nos nossos sonhos, insistir na nossa conquista de virtudes, insistir na nossa conquista de valores. Por mais difícil que seja, é um processo. Hoje eu ainda erro. Prometi que ia perdoar, ainda não consegui. Se insistir, insistir, tente, que uma hora você consegue. Assim como aprender a dirigir, a gente no primeiro momento acha, jamais eu vou conseguir aprender a dirigir, jamais eu vou conseguir andar num trânsito, num horário de pico, em Curitiba, por exemplo, e dali a pouco você consegue, dali a pouco você está fazendo parte e lidando com isso de maneira tranquila e vira automático. A mesma coisa para a conquista de virtudes. Temos que insistir, tente, que uma hora a gente evolui. E por fim, antes de morrer, e o poeta deixa ali os 3 pontinhos, ele termina o seu refrão da sua música sem continuar a frase. Antes de morrer, viva a vida, diz ele. Então, a importância da imortalidade, né? A importância do nosso sentimento de que somos imortais. Então, antes de morrer, que nós possamos viver a vida. Que antes que a gente faleça, que a gente volte para a nossa pátria espiritual, que a gente aproveite profundamente a vida que nós possuímos. Que antes de nós encarnarmos novamente, antes que a gente voltar à erraticidade, que a gente viva na melhor maneira possível que essa vida que nós temos hoje. Tirando dela tudo que nós podemos extrair desta vida. No Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, os Espíritos nos dizem, cabe ao ser humano, cabe ao homem, poder curtir a sua vida, não com essas palavras, né? Estamos interpretando, que ele possa absorver e curtir a vida da melhor maneira, mas com responsabilidade. Assim como uma criança espiritual que nós somos, nós temos que curtir a vida e o estágio evolutivo que nós temos. Não podemos querer nos adiantar, querer fazer mais do que nós fazemos. Pensem que nós somos crianças aí do primeiro ano, do fundamental ou do segundo ano, do fundamental, de brincadeiras, por exemplo. Então, se nós somos ainda imperfeitos, possamos aproveitar esse momento de evolução que nós temos, as atividades, as diversões que o meu momento evolutivo me proporciona, mas sabendo que, dependendo do que eu escolher de atitude, eu vou responder por ela. Assim como se a criança exagera na sua brincadeira, ela vai ter que responder, será punida, entre aspas, né? Sofrerá ali consequências das suas atitudes. Não é uma punição, é uma consequência, simplesmente, da sua postura. Então, nós somos a mesma coisa. Possamos aproveitar o máximo possível a nossa vida, mesmo agora dentro de casa, que possamos aproveitar o máximo possível a nossa vida, mas entendendo que estamos aqui em primeiro lugar, não para curtir a terra e os bens materiais, mas usá-los para a nossa evolução espiritual, usá-los para progredirmos no nosso dia a dia e progredirmos na nossa postura, conquistando virtudes, conquistando valores, nos transformando moralmente no nosso dia a dia. É para isso que nós estamos aqui. Então, que a gente possa viver a vida, assim como Felipe Duran nos pede, e como está no Evangelho, que possamos viver a vida da melhor maneira possível. Ok? Então, ficamos à disposição para comentários, para perguntas, aí no nosso post. Então, se alguém tiver alguma pergunta, nos colocamos à disposição, algum comentário. Agradecemos profundamente a Juliana e a toda a Casa Espírita Fé, Esperança e Caridade, de Piraquara. Então, que a gente possa se encontrar virtualmente, mas de preferência que a gente possa se encontrar no futuro, pessoalmente, podendo dar um abraço carinhoso e fraterno em todos os irmãos e conhecendo essa Casa Espírita da cidade da região metropolitana de Curitiba. Agradeço profundamente o convite, pela paciência de me escutarem
e vamos então agora fazer a nossa oração de encerramento. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, agradecemos a Ti mais uma vez, profundamente, pela oportunidade da vida, pela oportunidade que temos de estarmos encarnados, pela oportunidade de vivermos a nossa vida e podemos fazer escolhas como parte do nosso processo de evolução. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, que por meio dos nossos mentores espirituais permaneça conosco, nos intuindo, nos iluminando, conduzindo nosso pensamento sempre em direção ao bem, ao amor e à paz. Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Juliana. Obrigado, estamos aí. Obrigado, Marlon, também pela conversa. Sidney está aí também, me agradecendo. Obrigado a todos e conversamos pelos comentários ou pelo WhatsApp. Uma grande paz a todos e vamos viver a vida. Um grande abraço a todos e uma excelente noite.